só ela com o treinador da vela, né? E daí ela, eu tenho que ficar cuidando do pai, daqui a pouco meu filho vem pedir coisa, minha filha não sei o que lá, vocês não precisam, eu falei, hã? E aí, vamos ver. E aí, quem quer dizer, com filho, tu quis ter filho, né? Não é teu, né? Devia, vai ter que ralar mais e ponto final. Né? Então não tem, né? Mas tu consegue ter alto rendimento, inclusive em atleta olímpico e medalhista olímpico, sem machucar a pessoa. Tá? Até porque, por exemplo, atleta olímpico, cara, atleta olímpico é o mega bodybuilder, entendeu? De qualquer cara, os caras estão no ápice. Os caras já têm uma sobrecarga do próprio esporte muito alta. Então, se eu botar um treino que eu esteja forçando alguma estrutura que ali, qualquer atleta está no limite para se estourar. Entendeu? E alguns estouram. Ela, na verdade, logo se estoura. Então, mas não pelo meu trabalho. O meu trabalho é tentar manter ela altamente condicionada sem se estressar, sem provocar estresse articular mais importante do que ela já passa no esporte dela, entendeu? Então, assim, eu provoco um desgaste muscular alto, de condicionamento alto, tentando não provocar um desgaste articular alto. Porque no caso dela, o problema dela é ombro e cervical, basicamente por causa do movimento que tem que fazer assim, ó. E na verdade, coluna, como um todo, ela tem problema. Eu não sei se vocês acompanham a Bela, provavelmente não. A Bela é o seguinte, todo mundo dentro do seu barquinho, tá? Esses tempos igual da Europa lá. O mar mudou, o vento mexeu, os caras não liberam a competição ainda, entendeu? Eles têm que estar numa condição X para ser liberado. Tem que ter uma condição X para estar liberado, tá? A guria ficou 5 horas e meia dentro do barco até começar a competição. Um barquinho que é isso aqui, ó. São 2 pessoas no barco, tá? Ela e a companheira dela. Pô, chega uma vez que a coluna tá destruída, né? Porque não é um barquinho, não tem uma poltrona recargo, ficar sentado lá. Não é uma poltrona, é um negócio de madeira, né? 5 horas e meia sentado num barquinho para esperar começar a competição, entendeu? Que depois demora mais 1 hora. É desumano, então a coluna dela é destruída. Então eu não posso ficar metendo uns agachamentos dela bizarros, com 150 mil toneladas nas costas, e pegar mais a coluna dela. Certo? Então, essas coisas a gente tem que daí analisar cliente por cliente para ver o que vai fazer. Continuando aqui. Continuando em ADM, aqui tem uns jovens treinados na cadeira extensora, só mediram o vaso lateral. Na maior hipertrofia de vaso lateral foi 53% contra 18% para quem fez menor ADM, e a força também foi maior em quem fez maior ADM. Tá? É mais um estudo aí. O outro é com quais exercícios? Agachamento da brasileira extensora, ó, 59,16, e esse outro é 53,18. Então é um percentual relativamente parecido. Esse outro estudo do Blomqvist é um estudo bastante legal, essa é a imagem do próprio estudo, tá? Um grupo fez nessa angulação aqui e o outro chegou com a coxa na horizontal, tá? A carga foi exatamente o dobro, aqui ó, é 200 contra 100, tá? Como eu falei lá no início, sempre todos os estudos mostrando a carga está equalizada, tá? Mas a carga aqui era o dobro. Mesmo tu usando uma baita de uma carga, o resultado, esse grupo que fez em maior teve de 4 a 7% mais de hipertrofia do grupo que fez curto, tá? Vou continuando aqui, banco squat, volume equalizado, equacionado, equalizado. Maior dano muscular, maior ativação, maior ADM, também no banco squat, tá? Na verdade, aqui ó, esse grupo fez de 60 a 180 e de 120 a 180, tá? Então, assim, 180 é o braço estendido completo, tá? Então, um grupo veio daqui até aqui, o outro daqui até aqui, tá? O grupo que trabalhou, só que isso é um detalhe importante, o grupo que trabalhou em maior amplitude teve mais resultado. Só que vocês vão ver um outro estudo agora aqui, ó, que foi diferente. Não é esse, tá? Acho que até uma outra coisa, tá? 50 para 100 versus 0 para 30, o 0 é full, né? Amplitude total. Esse aqui, ó, também carga relativa, o dano foi maior em maior ADM. Só que nesse caso, então eu mostro para vocês, eu falei para vocês no início, eu mostro alguns estudos que às vezes vão contra o que eu estou falando, não é exatamente contra, não corroboram tanto com o que eu estou falando. Esse aqui, ó, apesar do dano ter sido maior para maior amplitude, não foi significativo, tá? O que acontece muitas vezes desse ser significativo ou não? Às vezes, muitas vezes depende do quanto ativo, quanto treinado o cidadão é. Que foi aquilo que eu comentei no início. Tu pega um Usain Bolt treinando, não vai evoluir mais nada. É capaz de treinar, ele evoluir, porque ele atingiu o ápice.
Então, às vezes, esse dano foi maior o resultado para quem treinou em full, só não foi significativo. Só que às vezes, dependendo de quem que a gente está falando, aquele um pouquinho maior já é um monte de coisa. Tipo um atleta olímpico, um Zayn Bolt, um bodybuilder, qualquer coisa assim, tá? Esse aqui, ó, foi de 50, esse aqui é um estudo interessante, tá? Esse que eu queria falar, que na verdade não estava na ordem diferente, 10 jovens ativos e tal. Esse grupo, no Banco Scott de novo, foi de 50 a 30, o outro de 100 a 80. Se vocês analisarem, tá, a amplitude de movimento foi a mesma. Ambos trabalharam 80 graus. Vocês estão vendo ali? Um foi de 100, isso aqui, 100 a 180, tá? Porque aqui é 90, né? Então 100 a 180, tá? E o outro foi de 50 a 130, tá? O que interessa... Deixa eu ver aqui, né? O que interessa é que o ângulo de trabalho foi o mesmo, o tempo de tensão foi o mesmo, entendeu? Só que mesmo tendo o mesmo ângulo de trabalho, mesmo tempo de tensão, o maior dano ocorreu na maior ADM. E essa foi significativa. O que é o ADM? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês com esse estudo e explicar um pouquinho de ADM? Se tu faz isso aqui, ó, tu trabalhando em toda a amplitude mesmo, que tu vem até aqui. As pessoas acham que trabalhar em toda a amplitude é trabalhar tudo. Na verdade, é também, tá? Mas quando tu está fazendo isso aqui, tu não necessariamente está fazendo um movimento curto, porque tu está com o músculo na maior posição de alongamento dele. Eu não sei se estou sendo claro. Curto é isso aqui. Isso aqui não é necessariamente curto, tá? Ele é mais curto do que isso, mas tu está alongando o músculo, tu está na maior ADM dele. Tu está na maior ADM que ele pode. Tu não está usando todo o curso que ele pode, mas tu está usando a maior ADM que ele pode, porque tu está no máximo de alongamento que aquele músculo pode dar. Tá? Então isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, às vezes eu peço para alguns clientes, quantas cabeças? Peço para alongar tudo. Alonga tudo, porque os estudos mostram que a maior ADM dá mais resultado. Então alonga tudo, alonga tudo. Daqui a pouco o cara não consegue mais subir tudo que está falhando. Eu, continua. Daí, mas tá curto, não, cara, continua, porque tá amplo ainda. Então, não continua aqui, continua aqui. Aqui tu detona o músculo. Aqui tu detona, mas não tanto. Aqui tu detona mais. Os estudos mostram que maior ADM, esse mesmo que mais um que mostra isso. Maior ADM detona mais. Tá? Então, tenta sempre trabalhar no máximo de amplitude possível. Claro que tem articulações. O cotovelo é uma articulação muito tranquila. Tem articulações como a coluna, abre o olho, joelho, principalmente de mulher. A mulher tem 6 vezes mais chance de ter problema no joelho. O genoval, a mulher, o ângulo Q, não sei se você sabe o que é isso. Aqui está o fêmur e aqui está a tíbia, tá? O ângulo Q é esse ângulo aqui, ó. O da mulher, o ângulo Q em média é 172 graus, porque a mulher tem um quadril mais largo pela questão sexual, para gerar um filho, etc. Então o fêmur vem assim e a tíbia está aqui. Então a da mulher em média 172 graus, do homem 178 graus. Então o homem é quase uma linha reta. Tá? Então o joelho da mulher já é mais desequilibrado, a mulher já é mais fraca, usa salto. Então a mulher tende, na verdade é o ângulo que é o principal fator, tá? Mas ela se soma a usar salto, etc. Tá, vamos lá, ser mais fraca. Então a mulher tem 6 vezes mais chance de ter problema no joelho. Então, especialmente mulher, tem que cuidar amplitudes de joelho dependendo do histórico que ela venha. Não tem histórico nenhum, pode achar. Entendeu? Mas se vem com algum tipo de história, a gente vai analisar o que é o problema para maiores amplitudes ou menores, daí tu controla ou não a amplitude. Continuando aqui, 14 de novo, banco Scott de novo, 50 a 100, 0 a 30. Torção para 40% menor, maior dano, maior dano, não nem porque eu escrevi isso aqui. Tá. Eu escrevi isso aqui porque eu sou um idiota, tá? Porque na verdade, isso aqui é porque é aquela mesma coisa que eu falei, que a carga está equalizada, tá? Nesse caso, a carga aqui equalizada é que na amplitude menor, na amplitude parcial, a carga foi 40% maior para compensar o mesmo número de repetições, entendeu?
Entendeu? Lembra no aquecimento que eu falei que no curtinho foi 200 kg, no profundo 100? Aqui no banco Scott, no curto a carga foi 40% maior em média nas pessoas. E mesmo com uma carga maior, na maior ADM, com uma carga menor, o resultado foi maior. Pá, que complicado! Falei agora que, né? Volta tudo. É o seguinte, maior ADM, maior resultado mesmo com uma carga menor. Melhorou, né? Heitor, você vem mostrando aí então que maior amplitude, uma posição nada ali. Isso. A gente tem maior acúmulo de dano, né? Isso. Tá, daí então, mas isso posso pensar então que visando força, o movimento um pouco mais curto é mais interessante. Na verdade, teve um outro estudo, na verdade depende. Tá? Teve um estudo ali mostrando que até para força e maior dele foi melhor. Tá? Só que na verdade esse estudo a gente tem que analisar com bastante calma também. Porque, na verdade, quando a gente fala de atleta, não sei se tu está pensando em atleta. O bodybuilder utiliza-se, obviamente, movimentos curtos, se for a gente... Às vezes usa curto para tentar fadigar mais, o cara começou com amplo, depois começa a fadigar com curto. Às vezes os caras usam curto sem nem saber que existe o curto alongado. Às vezes os caras não sabem que existe o curto alongado. Porque isso aqui é curto, isso aqui é curto. Isso curto aqui vai dar mais resultado do que esse curto aqui. Porque às vezes os caras ficam aqui. Mas não é da compensação articular, por exemplo? Você, ao invés de você dar amplitude de sustentação muscular, você compensa na parte... Esse aqui em cima, isso é uma outra questão. Que quando tu faz curto aqui em cima, às vezes tu acomoda o músculo, tu acomoda o peso sobre a articulação, então o desgaste muscular até acaba ficando mais baixo. E claro, o cara tolera mais tempo fazendo, mas na verdade o desgaste muscular, que é o que a gente está procurando, fica menor. A gente vai ver na prática isso. Quem pegar alguém que seja bem forte, tem umas coisas muito legais para fazer. Mas só respondendo a pergunta do nosso amigo aqui. A questão da amplitude e força, tá? Na verdade, quando a gente fala em atleta, se tu está falando de atleta, depende. Por que depende? Teve um outro estudo que eu não trouxe aqui, que mostrou que no agachamento curto, que assim, é um atleta, se não me engano, de vôlei, tá? E daí os caras foram medir a resposta depois do treinamento na medir o teste de alcance, tá? Oi? Salto vertical. Isso, salto vertical, muito obrigado. Medir o teste de salto vertical, tá? Daí, para a galera do teste de salto vertical, que era do vôlei, o agachamento curto era melhor do que o longo. Mas por quê? Porque ninguém no vôlei... Entende? No vôlei o cara... Tá? Então o cara faz curto. Então, tu ganhar mais força naquele ângulo específico que o cara vai usar no esporte dele, vai dar mais resultado. É aquela questão do princípio da especificidade. Né? Então, assim, dependendo aqui eu estou falando só de ganhar músculo. Ganhar músculo, vamos para aumentar a amplitude. Se a gente vai falar de ganho de força para esporte, daí tem que analisar, como essa minha atleta. Ela faz movimentos bastante específicos para o esporte dela. Então eu ganho força, eu nem me preocupo com os outros ângulos. Eu só me preocupo basicamente com os ângulos que ela vai precisar. Eu dou uma micromargem para cima e para baixo do ângulo que ela vai usar, uma micromargem e fico ali. Eu não faço. Entendeu? O que ela vai usar aqui, eu fico aqui, ó. Sabe? Então, assim, na verdade, se for esporte, para esporte, daí tem que olhar, analisar a especificidade. O movimento tem que ser o mais específico possível. E daí, tu vai garantir mais força naquele ângulo específico que o cara vai precisar. Para sujeito comum, parece que maiores amplitudes dá mais força. Né? Mas, por exemplo, sujeito comum idoso, tá? A gente atende alguns. Um idoso é um sujeito comum, mas que não vai fazer nada muito amplo. Ele não vai jogar nenhum esporte muito maluco, não vai se agachar no chão, nada. Assim, o máximo que ele vai usar é um joelho a 90 graus, que é sair de uma privada, quando ele tem uma grande dificuldade, sair do sofá, sair dando carro, né? Então, nesse caso, trabalhar até 90 graus já é suficiente, o cara não precisa botar o popô no chão, entendeu? Então, ele precisa agachar até lá embaixo. Eu quero hipertrofiar ele, mas não. E é aquilo que eu falei antes, lá no início, teve um estudo do Colégio Americano que falou que a partir de 50 anos de idade a gente tem que ter mais cuidado, porque existe um desgaste natural das peças.
Então talvez agachar muito profundo para alguém que seja mais velho não é mais interessante, apesar de talvez dê um pouco mais de força, talvez dê um pouco mais de massa muscular, mas para aquele caso, que eu vou entrar bastante na parte de lesão com vocês, eu sou o psicopata da lesão, aquilo que eu falei, tu tem que dar dano muscular, sim, mas tu tem que ter continuidade. Não adianta tu dar dano muscular um dia ou uma semana dessa. Se eu vou machucar o cara vai parar. Vai falar mal de mim, mas vai voltar, peguei o dinheiro dele, errou. Então, assim, eu tenho que ter continuidade. Então a gente tem que analisar essas variáveis. Se o cara é idoso, limita. Né? Ajusta, porque tu consegue. Porque, como eu falei, a grande variável para resultado é a falha muscular. E isso muita gente pode fazer. Até um idoso, se não for muito comprometido. Entendeu? Então, até nesse sentido, a gente consegue fazer também. Continua aqui. Então, no nosso resuminho, a ADM, ela tá, o dano muscular está um pouquinho abaixo da hipertrofia, ela tem um potencial de hipertrofia bastante interessante, vocês viram que dá 50 e poucos para 16, para 18, para 19, é um potencial hipertrófico bastante interessante quando a gente trabalha em maior ADM. Não esquecendo que a maior ADM é na maior posição de alongamento do músculo, tá? Isso aqui, esses 30 graus aqui, é maior ADM que esses 30 graus aqui, tá? Entendeu? Mas claro, a gente vai ter, por isso tem que ter prática nesses cursos que eu acho legal, porque depois quando vai levar para a prática tem algumas coisas que começa, por exemplo, a rosca bíceps que a gente vai usar lá, o que tu começa a ver? Quando começa a alongar aqui, o cara começa a puxar o ombro para frente. Daí tu começa a diminuir o espaço abdominal, daqui a pouco tá lesionando o ombro. Então tem um monte de coisa que tu vai começar a somar naquela salada de fruta para que o cara tenha um baita resultado sem se machucar. Né? Então isso a gente tem que ver na prática lá. Volume. Como é que tá no 10 minutinhos, já conhece. 10 minutinhos? Pessoal, intervalozinho só de 10 minutos, beber água, ir no banheiro e a gente retorna já, tá? Ah, banheiro,